Estamos na parte final da nossa série sobre a existência histórica de Jesus. Nos vídeos anteriores, analisamos as evidências arqueológicas e as fontes textuais não cristãs, tanto romanas quanto judaicas. Agora, é hora de considerar o principal conjunto de fontes existentes sobre Jesus, que é o Novo Testamento, as fontes que os próprios cristãos escreveram a favor de sua tradição, de sua crença. Muitas vezes, quando se pergunta sobre as fontes que existem para atestar a existência histórica de Jesus, a tendência é responder, como começamos o vídeo fazendo, com fontes que estão fora da Bíblia. Isso porque o objetivo da Bíblia, ou pelo menos do Novo Testamento, mais precisamente nesse caso, é promover o cristianismo e elevar ao máximo a importância de Jesus. Consequentemente, os textos do Novo Testamento não podem ser lidos como registros históricos neutros e imparciais, eles têm um lado muito claro nessa história. Mas isso não significa que esses textos sejam inúteis para a pesquisa histórica. A verdade é que nenhuma fonte é totalmente neutra e imparcial, nem as que entraram na Bíblia, nem as que ficaram de fora dela. Todo e qualquer autor tem seus próprios vieses, e diante disso, diante de um texto enviesado, o que os historiadores fazem não é jogar o texto fora. É realizar uma leitura crítica do texto, sem aceitar imediatamente tudo o que ele fala, mas considerando a possibilidade de cada ponto do texto ser instrutivo ou não, comparado com outras evidências que temos disponíveis. E é isso que os historiadores fazem ao ler o Novo Testamento, e é isso que eles fazem ao ler Joséfo, ao ler Tácito ou qualquer outra fonte. Então, antes de fazer um balanço final sobre as evidências históricas de Jesus de Nazaré, vale a pena dar uma examinada rápida em alguns textos cristãos. Podemos começar com as cartas de Paulo, que são os textos mais antigos que temos sobre Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Dessas 13, a maioria dos historiadores considera que pelo menos 7 cartas certamente foram escritas por Paulo, 3 cartas talvez tenham sido escritas por ele e 3 cartas muito provavelmente não foram escritas por ele, são atribuições falsas. Então, para ficar no território mais firme aqui, vou me referir só ao que está nas 7 cartas mais aceitas como autênticas, que datam por volta da década de 50 do primeiro século. Nessas cartas, Paulo se refere a Jesus inquestionavelmente como tendo sido um homem de carne e osso que nasceu de uma mulher, teve irmãos, fez discípulos em vida, foi levado a julgamento por judeus da província da Judéia, foi executado por crucificação e foi sepultado. O próprio Paulo admite não ter conhecido Jesus em vida, mas ele escreve para pessoas que supostamente tinham sim conhecido Jesus quando ele era vivo. E Paulo registra também diversas situações em que esteve presente com Pedro e outros apóstolos que viveram com Jesus, e também que esteve com Tiago, um irmão de Jesus. E todas essas pessoas supostamente estariam vivas ali quando Paulo estava escrevendo essas cartas. Então, ainda que se possa discordar da visão que Paulo tinha de Jesus, de que ele era de fato o Messias, o Filho de Deus, alguém que ressuscitou dentre os mortos e que virá novamente para encerrar a história tal como a conhecemos, é difícil imaginar que ele tenha se enganado ou inventado o fato de que Jesus, por exemplo, tinha um irmão vivo que era o líder da igreja em Jerusalém enquanto Paulo fazia suas atividades, sua pregação, e que era uma figura inclusive da qual Paulo parece ter discordado em muitos pontos. Então, se Paulo estivesse inventando Jesus, será que ele inventaria um irmão, por exemplo, para ele que estava vivo e que era em certo nível até um adversário de Paulo para definições doutrinais ali do contexto? E claro, Paulo não é o único autor que fala sobre Jesus, seus discípulos e sua família. Na verdade, inclusive, esse nem é o objetivo primário das cartas de Paulo, falar sobre a história de Jesus. Ele está muito mais preocupado com definições doutrinais e questões de organização da igreja. Os textos do Novo Testamento que estão primariamente interessados em contar a história de Jesus são os evangelhos, e esses dão mais pistas ainda para as questões que estamos abordando aqui. Os evangelhos parecem ser um pouco posteriores às cartas de Paulo, eles são geralmente datados do ano 70 ao ano 90 aproximadamente. Alguns poucos historiadores colocam o Evangelho de Marcos bem antes, no ano 40, o que faria dele a fonte mais antiga sobre Jesus, mais antiga até que as cartas de Paulo. E outros poucos historiadores colocam outros evangelhos, como o Evangelho de Lucas, depois do ano 100.
Essas datações são sempre muito complicadas porque não temos os originais de nenhum desses textos, o que, de novo, não é nada surpreendente no campo da história antiga. Também não temos os originais dos Anais de Tácito, nem das cartas de Plínio, nem das vidas de Suetônio, nem das antiguidades de Joséfo, nem do Talmude, nem de praticamente nada. Inclusive, a edição mais antiga existente dos Anais de Tácito, por exemplo, é o manuscrito germânico produzido no século XI, e a edição mais antiga das vidas de Suetônio é o manuscrito francês do século IX. Mas, apesar de não termos os originais, é possível saber que esses textos são bem mais antigos pelo fato de que são citados em documentos anteriores e também pela análise de seu estilo, vocabulário, referências históricas que fazem, do contexto que assumem ser conhecido por seus leitores, e por aí vai. São várias as formas de datar um texto sem ter os originais, às vezes de forma mais precisa, às vezes nem tanto. E só de curiosidade, no caso dos evangelhos, a evidência material mais antiga que temos de algum deles é um fragmento minúsculo com partes do Evangelho de João que data do início do século II. Então, esse evangelho é certamente anterior a isso, mas é difícil dizer com certeza qual anterior. E para complicar um pouco mais essa situação, se é que ela não está complicada o suficiente, é possível perceber claramente que os evangelhos são textos que se basearam em fontes anteriores. O Evangelho de Lucas, inclusive, diz isso explicitamente, ele começa com as seguintes palavras, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifique a solidez dos ensinamentos que recebeste. Mas mais interessantes ainda que essas evidências explícitas a fontes anteriores aos evangelhos são as evidências implícitas. Para dar só um exemplo aqui, que eu acho que é um dos exemplos mais interessantes, no Evangelho de Lucas, Jesus aparece criticando um grupo de judeus por eles darem o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixarem de lado a justiça e o amor de Deus. E no Evangelho de Mateus, existe uma passagem muito parecida em que Jesus faz essa mesma crítica, mas aqui ele diz o endro em vez de o arruda e diz o misericórdia e fidelidade em vez de o amor de Deus. Essas variações podem parecer meio irrelevantes à primeira vista, mas tem algo muito interessante por trás delas, vê que as palavras o endro e o arruda e o amor e o misericórdia são praticamente idênticas e podem ser confundidas muito facilmente uma com a outra. Quer dizer, no português, obviamente elas não parecem nada uma com a outra, e nem no grego, que é a língua original desses evangelhos, elas também não parecem nada uma com a outra. Mas no aramaico, que era a língua falada na região que Jesus teria vivido, elas são praticamente idênticas. E isso sugere com toda probabilidade então que essa história usada pelos autores dos evangelhos de Lucas e de Mateus tenha vindo de uma fonte anterior em aramaico, e que em algum ponto da transmissão dessa fonte uma pequena confusão tenha acontecido e essas duas variantes tenham surgido. E há vários outros casos parecidos com esses, e casos também em que parábolas só fazem sentido quando elas são retraduzidas para aramaico. Então, ainda que os evangelhos sejam só 4 fontes do primeiro século sobre Jesus, o que na verdade já seria até muito para os padrões da história antiga, eles dão muitas pistas de que haviam outras fontes ainda anteriores que acabaram não chegando até nós, acabaram não sobrevivendo ao tempo. Bom, e por último, poderíamos citar ainda outras fontes cristãs que possivelmente registram tradições antigas sobre Jesus, que não aparecem no Novo Testamento, como os evangelhos apócrifos, por exemplo, ou os autores cristãos que escreveram na virada do primeiro para o segundo século, como é o caso de Clemente Romano, de Inácio de Antioquia e de Papias de Hierápolis. Mas aí a gente já começa a se distanciar um pouco mais dos tempos em que Jesus teria vivido. E se os argumentos a partir de Paulo e dos evangelistas não forem considerados convincentes o suficiente, os argumentos a partir dos autores cristãos posteriores a eles também não vão ser. Então, acho que já podemos encaminhar para a conclusão dessa história toda. Jesus existiu ou não existiu? As evidências são suficientes? E aí a resposta é, depende do que cada um considera suficiente.
Comparando com o que é esperado no campo da história antiga, as evidências apresentadas aqui são mais do que suficientes para considerar que sim, é perfeitamente possível que um homem chamado Jesus, que viveu na Judéia nos tempos de Pilatos, que fez discípulos e foi executado, tenha de fato existido. A maioria esmagadora dos historiadores, sejam ateus, judeus, cristãos, muçulmanos ou de qualquer crença ou descrença, acreditam na existência histórica de Jesus de Nazaré. Isso significa que está absolutamente provado, com 100% de certeza, que Jesus existiu? Não significa. Só significa que o nível de plausibilidade da existência de Jesus é muito alto. 100% de certeza não podemos ter sobre a existência de nenhum personagem dos tempos de Jesus. Talvez nem o imperador Tibério tenha existido. Talvez as estátuas e moedas dele sejam uma farsa, os textos que citam esse imperador sejam fabricados ou interpolados. É impossível provar com 100% de certeza que o imperador Tibério não foi a produção de uma conspiração do passado. Então sim, é possível levantar essa hipótese, mas é razoável levantar essa hipótese? Na área do direito, a gente ouve falar do padrão de prova além da dúvida razoável. Quer dizer, algo pode ser considerado provado ainda que haja dúvidas ainda sobre a questão, porque em qualquer caso legal, assim como na história, sempre vai ter espaço para alguma dúvida. A questão é, essa dúvida é razoável? É razoável considerar insuficientes as evidências históricas da existência de Jesus e ao mesmo tempo considerar suficientes as evidências históricas da existência de Sócrates, por exemplo, que é citado só por 3 autores contemporâneos que também não têm nenhuma evidência arqueológica ligada diretamente a ele? Ou pior ainda, no caso de Pitágoras, Pitágoras não é referido por nenhuma fonte contemporânea, nem arqueológica, nem textual, nenhuma, zero. E mesmo assim não há tantas pessoas que duvidam da existência de Pitágoras nem de Sócrates. Bom, mas alguém poderia dizer o seguinte, mas Pitágoras pelo menos é um personagem mais crível do que Jesus, ninguém disse que ele fez milagres ou coisas extravagantes que fogem ao nosso conhecimento científico, naturalista. Só que isso não é verdade, os textos antigos que a gente tem sobre Pitágoras dizem que ele tinha uma coxa de ouro, que era algo que demonstrava que ele era filho do deus Apolo. Dizem também que ele voava com a ajuda de uma flecha mágica, que ele tinha acesso ao mundo dos mortos e que ele era visto pelas pessoas ao mesmo tempo em lugares diferentes. E talvez aqui nesse ponto então você queira descartar a existência de Pitágoras também. Mas e Alexandre, o Grande? De Alexandre, o Grande, temos várias estátuas, moedas, inscrições, inúmeros testemunhos contemporâneos escritos sobre ele de regiões e de povos diferentes. Então assim, esse é um personagem que se colocarem em dúvida a existência dele, realmente não sobra mais ninguém na história antiga. E sobre Alexandre, alguns autores antigos dizem que ele nasceu de uma visita de Zeus à sua mãe na forma de uma serpente, outros dizem que ele tinha uma irmã que era uma sereia, outros falam que ele foi carregado por 2 grifos até o mais alto céu para ver o mundo de cima. E até o Talmud diz coisas extraordinárias sobre Alexandre, dizendo por exemplo que ele visitou o jardim do Éden. Isso significa então que Alexandre, o Grande, não pode ter existido, não pode ter havido um Alexandre histórico? Claro que não. O fato de coisas absolutamente extraordinárias, lendárias ou míticas serem atribuídas a certas figuras não significa que elas não tenham existido. Pode ser simplesmente que a biografia desses personagens tenha sido exagerada, embelezada e até sacralizada por pessoas que admiravam ou adoravam essa figura. Dizer que existiu um Jesus histórico, que as fontes históricas são suficientes para sustentar isso, não significa de forma alguma dizer que a história confirma o Novo Testamento, ou que a história confirma que Jesus efetivamente ressuscitou ou curou doentes com o toque das mãos, ou que ele tivesse o poder de ler mentes. O que a pesquisa histórica permite dizer sobre Jesus é muito mais limitado do que isso. Não por acaso, os historiadores que respondem sim com toda convicção à pergunta sobre a existência de Jesus dão respostas muito diferentes quando a gente passa para as perguntas seguintes: em quem então ele foi exatamente? O que ele fez exatamente? O que ele disse exatamente? Mas como essas não são as perguntas desse vídeo, vou deixar para apresentar essa discussão depois. Por enquanto é só isso. Essa é uma rápida introdução à questão sobre a existência de Jesus e não sobre quem Jesus foi efetivamente. Chegamos ao fim da nossa série.
Espero que esta análise detalhada das evidências tenha sido esclarecedora. Sobre a existência de Jesus, respondam embaixo nos comentários também se vocês têm alguma opinião mais formada sobre isso, se vocês consideram que sim, Jesus existiu, ou não estão convencidos de que isso seja verdade. E assim a gente pode seguir nessa conversa nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.